E aí, vamos conversar? E hoje a conversa, eu vou tentar ser breve, porque é só um vídeo e eu acho que a gente precisa de uma live sobre esse assunto. Casamento. Eu quero abordar com você 5 tópicos, onde, depois desses 5 tópicos abordados agora de uma forma bem resumida, a gente vai pegar e vai pincelar cada um deles. Eu abri uma caixinha de perguntas há poucos minutos atrás e chegaram uma média de 20 perguntas. A maioria delas dizem respeito à comunicação, tá? Então, por exemplo, aqui, celular, o marido só fica no jogo, tem a ver com comunicação e conflito. Desconfiança sem necessidade, marido desconfia ou eu desconfio do marido, não tem motivo. Calma lá que tem um vício emocional nisso, dá para explicar num tópico mais desenvolvido. Tentar explicar, mas ele insiste na versão dele, tá tudo a ver com comunicação, qual que é o seu perfil comportamental, qual que é o seu marido, do seu marido. Você está tentando se comunicar na sua linguagem e não na linguagem dele. Mania de ser teimoso, né? Fazer as coisas do jeito dele também está linkada a perfil comportamental. E a autoconhecimento, quando você se conhece, você tem muito mais empaixão e muito mais empatia pelo próximo. No primeiro tópico que a gente vai abordar super superficial hoje sobre comunicação. Todas as relações do mundo só não são melhores porque falta comunicação. Nas empresas falta comunicação, relação pais e filhos, qualquer área da vida que não está bem é porque falta comunicação. E comunicação não quer dizer você falar. E não quer dizer você escutar o outro já pensando na resposta ou já pensando em falar que você tem razão. Comunicação tem tudo a ver em você ouvir com presença plena, abaixando todas as bandeiras de pré-julgamentos. Quando nós ouvimos as outras pessoas falarem, é normal, gente, isso é de todo mundo. Você ouvir e já julgar o que o outro está falando mediante o seu ponto de vista. E o nosso ponto de vista, ele é baseado na nossa vivência, na nossa memória, nas terras que nós pisamos. Nós só podemos julgar algo que nós já vivemos. E por isso, o tempo todo nós estamos no automático, com o nosso sabotador crítico ligado, julgando o outro. Então, com relação à comunicação, você tem que entender que você não pode se comunicar se você não tira os olhos do celular. Você não pode se comunicar se você não tira os olhos da TV, do computador ou até mesmo de outra pessoa. Para você se comunicar, você precisa de ter presença plena. E presença plena é você sentar e falar assim: ei, vamos conversar? Que é o que eu falo com você aqui. Olho no olho sempre. Não mexendo no celular. É uma lástima quando a gente vai hoje para os bares e para os restaurantes e os casais estão na mesa, cada um mexendo no seu celular. Ou a mulher tá lá tirando milhões de selfies e o cara tá lá sozinho, sem fazer nada. Então, tudo em nós tem algo que irrita o outro. E que no início do casamento era algo que era lindo, mas com o tempo você foi ficando irritada daquilo. Então, com relação à comunicação, eu falei com você que ia ser breve, eu já abordei os assuntos, já tô aqui pensando em falar mais coisas, mas não pode. Já deu 3 minutos e eu preciso ser breve. Qual que é a meta? Quando estiverem juntos, desliguem os celulares. Vamos conversar, apartem os aparelhos, tá? Jamais levantar a voz um para o outro. Gisele, isso é muito difícil, eu sei que é. Nós somos regidos pelas nossas emoções, então essa dica é de ouro. Ao conversar para discutir algum conflito, e os conflitos são ótimos porque geram crescimento, ao for conversar com o conflito, você vê que você está mais nervoso, ou ele ou ela está mais nervoso, fala assim, vamos conversar em outro momento. Agora não vai ser produtivo. Mulher que é mais sábia, mulher que é mais centrada, se não for você mulher, for o homem mais centrado, tome essa decisão. Olha, agora não. Vamos conversar num outro momento porque eu não quero faltar ao respeito com você. Essa decisão, mesmo que você esteja explodindo e doida para resolver o problema, ela é primordial para que você não levante a voz para o seu parceiro e gere um problema, tá certo? E atente-se à sua linguagem corporal. É muito complicado você conversar com uma pessoa que tá bufando, que tá fazendo cara de desdém, ou que simplesmente te deixa falando sozinho. Isso é a pior coisa que pode existir, né? É aquela pessoa te tratar com como é que fala? Indiferença. A indiferença, para mim, é o pior que pode existir no meio de uma relação de um casal. Então, na comunicação, precisa de ter presença plena, precisa de ter empatia sem pré-julgamentos, ok? Nesse assunto, nós vamos fazer um tema exclusivo chamado 6 soluções definitivas para melhorar a sua comunicação. Calma lá que vai vir isso pela frente.
Outra coisa que está totalmente ligada ao casamento é o sexo. Existe uma reclamação gigante que antes era intenso e agora falta. E tem uma escritora chamada Mary J. Ela escreveu o livro Please Dear, Not Tonight. Por favor, meu querido, hoje não. Tá? E ela fala o seguinte, que o sexo, ele traz as pessoas mais para perto, libera hormônios que ajudam o nosso corpo físico e emocionalmente e mantém a química do casal saudável. Tá? Um casal que tem uma comunicação plena, um casal que tem um sexo que é um assunto que não é tabu entre eles, onde a mulher fala o que ela gosta, onde o homem fala o que ele prefere, onde diariamente vocês se tocam, nem que seja dormir abraçado. Isso é um casamento que tem intimidade. Um casamento onde tem intimidade, porque vocês têm uma comunicação aberta, automaticamente vocês têm um sexo que flui, um sexo que tem uma frequência que flui. Ao ficarmos mais velhos, ao termos filhos, ao termos preocupações no trabalho, ao termos preocupações e excesso de preocupações, ansiedade e alguns até chegar ao ponto da depressão, principalmente no momento que estamos vivendo de pandemia. É importante você entender que às vezes o outro naquele exato dia não está pronto, ou não está disponível, ou não está afim. Como mulher, para os homens eu vou te falar. Nós somos o clássico fogão a lenha. Não adianta você tratar uma mulher mal ou com indiferença o dia inteiro e à noite procurar a mulher com os seus ânimos lá em cima. Ela não vai estar com os ânimos lá em cima. Ela vai estar com os ânimos lá em cima quando você acordar mais cedo, fizer o café para ela e deixar o café pronto. E aí você vem por trás, dá um beijinho na nuca, dá um bom dia, dá um abraço apertado, fala que bom que eu acordei do seu lado. Tá? É isso que vai fazer com que à noite a sua mulher queira estar com você. É você estar cheiroso para ela, é você mandar uma mensagem no meio do dia com eu te amo, estou pensando em você, você é importante para mim. Isso vai fazer com que a mulher esteja à noite cheia de amor para te dar. Mas mesmo que isso não aconteça com frequência, porque a gente só é bom naquilo que a gente é frequente, vocês podem combinar os melhores dias, às sextas-feiras, por exemplo, aos sábados, às partes da manhã, né, quando vocês acordam mais cedo e uns têm mais disposição de manhã. O importante é vocês conversarem entre si. Então, planeje. Não tem nenhum mínimo de problema por causa de trabalho, de crianças, de estresse, de agenda. A relação íntima ela pode ser planejada e não precisa ser tão espontaneamente como era antes, sempre das mesmas vezes, tá? É necessário entender que os tempos mudam. Aprender com o outro, o que você gosta, o que você prefere, como que você gosta, qual posição. Gente, isso é intimidade. Se eu vou fazer um vídeo sobre casamento, eu não vou ficar aqui tampando o sol com a peneira. É assim que funciona. Ah, Gisele, o que você entende disso? Eu só tenho 20 anos de casado, tá? E o meu casamento, ele é pautado em diálogo e em comunicação. E diga-se de passagem, não sou eu a parte comunicadora. Apesar de ser executora, comunicadora e meu marido analista, ele é a pessoa que gosta do diálogo e sempre traz para perto todas as questões do jeito dele. E eu fui aprendendo a lidar com isso e a me abrir mais. Nem todos, nós não somos iguais, nós somos extremamente diferentes. E respeitar a diferença do outro, e respeitando mesmo. Eu entendo que você é assim e por que você é assim. Faz com que a gente não julgue o outro e seja mais franco e mais aberto em dialogar e falar as nossas preferências, tá bom? Não hesite em pedir ajuda a um médico ou a um terapeuta sexual, caso o seu problema seja grave. Precisamos de ajuda e não tem nenhuma vergonha nisso. As pessoas de sucesso entendem que elas podem pedir ajuda um para o outro. Dinheiro. Às vezes dinheiro é um pesadelo, mesmo antes do casamento começar. As pessoas parecem que casam totalmente apartadas. Esse é meu dinheiro, esse é meu salário e nem contam pro marido quanto ganham, ou vice-versa. Eu discordo dessa posição porque eu falei com vocês que casamento para mim tem que ter transparência, honestidade, verdade, humildade. Pega o seu orgulho e joga no lixo, tá? Nós precisamos de ter verdade e humildade dentro do casamento, diálogo e transparência. Como que você quer ter intimidade no casal se você não sabe quanto seu marido ganha? Aonde que ele gasta o dinheiro? Se você não pode sequer olhar a fatura de cartão de crédito dele? Mas tome cuidado, ele pode ter tido más relações com dinheiro na infância ou na juventude e por isso ele tem alguns gatilhos. E você precisa de se conhecer e procurar conversar e dialogar, sempre perguntando num bom momento, aconteceu alguma coisa, por que você não gosta disso? Você já procurou saber por que isso te irrita? Por que isso quando acontece você fica nervoso? São essas conversas que são libertadoras que vai salvar o seu casamento. E nessa área, o que eu queria para falar para você? Não esconda as dívidas. Conte tudo.
Planeje junto com seu marido a melhor hora de comprar, a melhor hora de viajar, o melhor investimento a se fazer. Não culpe o outro, decidam juntos como fazer o investimento do dinheiro de vocês. Mesmo que vocês não tenham fartura hoje, ou mesmo que tenha fartura hoje, o que poupar, como vai ser o futuro. Essa conversa ela é libertadora. Nós não temos essa cultura de finanças. Então é bom o casal buscar isso juntos, né? Isso também é intimidade, tá certo? Com relação a conflitos, o quarto ponto, tudo é motivo de discussão. Tudo é motivo de desentendimento. Dinheiro, ciúmes, a sogra que interfere, quem faz o que faz para ajudar, um que ajuda em casa, o outro que não ajuda nada, um que cria os filhos com amor, o outro que machuca os filhos com palavras de ódio, ou com estresse, ou com briga, ou aumentando o volume de voz, ou repetindo o padrão da sua mãe, ou do seu pai, ou da relação da sua família. Isso é muito comum. Se sua mãe gritava com seu pai, automaticamente hoje você vai gritar com seu marido. E tá tudo bem, isso acontece. O mais importante para o conflito é você entender isso. Você tem uma sobreposição de memória que te formou. Você tem uma personalidade que foi formada pelas suas sobreposições de memórias, pelas suas experiências, pelos seus traumas, pela sua vivência, por repetição ou por forte impacto emocional. E por conta disso, hoje você é uma pessoa totalmente diferente do seu marido. Os seus perfis são totalmente diferentes. O importante é você se conhecer primeiro. Quando você busca e entra num processo de autoconhecimento, você vai começar a perceber como é que foi a criação dele, como é que é o perfil dele, quais são os gatilhos dele ou dela, né? Se for um homem aí que está me assistindo. E daí você vai começar a ter mais amor e mais compaixão pelo seu cônjuge. E isso vai gerar grandes e produtivas conversas entre vocês. Onde, de certa forma, se alguma coisa te incomoda, você vai falar assim, não faça isso. Isso me incomoda porque eu já entendi que quando eu era pequena, ou quando aconteceu isso, acontecia isso lá na minha infância, na correção dos meus pais. Então, quando você fala isso comigo, desperta um gatilho aqui, eu fico nervosa. Então, você me perdoa, eu estou em processo de mudança. Lembrando que casamento, pessoal, a cada problema você tem uma oportunidade de refazer a cláusula contratual, porque você hoje não é a mesma pessoa de ontem. Você que está casado hoje não é a mesma pessoa que casou um tempo atrás. Então, entender que nós estamos em constante processo de evolução é incrível. E respeitar a mudança e o tempo de cada um, sempre com diálogo aberto, transparente e honesto. Solução para conflito? Pega o seu orgulho, coloca no lixo e com muita humildade, com muita verdade, com muita sinceridade e com amor nas suas palavras, você explique o que está te incomodando. Meu marido só fica jogando no celular. Chama ele e conversa. Meu querido, eu queria conversar com você. Isso tem me incomodado, eu entendo que você precisa de ter o seu tempo, mas eu queria ter mais tempo com você, eu queria ter tempo com nossos filhos, qualidade em família. O que você pode sugerir, né? Me dá uma solução. Como que a gente pode fazer? Eu te amo demais, eu quero que a gente proveja uma solução para isso. O que você acha que a gente pode fazer? Qual o melhor horário que a gente pode ter esses momentos? Aqui em casa, quando nós chegamos, eu venho estudar. É onde eu recarrego minha energia, tá? O Marcelo tem um tempo dele lá no quarto, ele deita na cama, ele dá uma relaxada, mexe no telefone, manda umas mensagens, assiste um jornal. É o tempo de relaxamento dele. E depois das 9, nós temos um momento com a galera toda em cima da cama e vem os meninos e a gente senta e bate papo e joga e brinca e conversa e ri. É o momento da família. Então, crie os momentos que vai de acordo com a rotina da sua casa, mas que você tenha esses momentos pré-estabelecidos. Isso é saudável para o casal, isso é saudável para a família, tá certo? E aí, com relação a esse assunto, eu vou trazer um vídeo para você que chama As 4 Verdades que Ninguém Te Contou sobre o Casamento e também vai ser um tema incrível. E para terminar, a confiança. A confiança é o seguinte, você tem que ser consistente, leal, verdadeiro, transparente o tempo inteiro. Mas mais do que isso, você precisa de comunicar as coisas na linguagem do seu parceiro. Se eu sou mais prática, por exemplo, o que acontece? Eu falo papum. O meu marido, ele é mais analista, então eu tenho que explicar para ele as coisas e falar na linguagem dele. Para você tratar com confiança, se é uma pessoa que ela é mais analista, que ela quer mais detalhes, e você saiu, informe a hora que você chegou no local, informe quando você estiver saindo do local e estiver vindo para casa, não tem problema nenhum. Se é isso que vai fazer o seu marido ou a sua esposa ficar tranquilo, informe. Às vezes é uma pessoa que precisa dessas informações, é o perfil dela e tá tudo bem.
ok? Então, sobre confiança, não minta. É melhor você ter um desentendimento uma vez ao contar uma verdade do que o resto da vida um desentendimento por ter contado uma mentira. E eu sou prova disso, tá? Já aconteceu comigo. E, na verdade, eu tentei omitir uma coisa que eu achei que ele ia ficar com raiva. Olha isso. Quantas vezes a gente erra por achar que fale sempre a verdade, seja transparente, seja honesto consigo mesmo e com o seu parceiro, com a pessoa que você mais ama. Depois de você, que primeiro você tem que se amar demais, né? Amor próprio é tudo. E aí, você vai ver que você não vai ter problema com desconfiança. Mas cuidado, que o seu marido ou a sua esposa pode ter algum vício emocional. Porque o pai traiu a mãe, porque a mãe traiu o pai, porque os pais são divorciados, porque presenciou uma cena de traição e traz aquele vício emocional da desconfiança sempre. E isso também precisa de terapia e de profissional para resolver. Então abordei rapidamente todos esses assuntos para você ter uma ideia do que vem por aí. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente está emocionalmente bem, tudo flui, não é mesmo? Vamos embora continuar estudando, porque a gente tem que se ver no topo. Beijo!